Bom dia, igreja mais que vencedora. Hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos alegres em estar na casa do Pai. Os filhos se reúnem na presença do seu Senhor. Sabe, essa é a nossa melhor parte. Estarmos na presença do Rei da Glória. Deus é fiel, fiel à sua palavra. E nada lhe escapa do controle. Amém? Você é uma preciosidade para Deus, a menina dos olhos dele. Você nasceu para vencer, seja qual for as circunstâncias da tua vida. Saiba que ele sempre te colocará em posição de vitória. Então não temas mais notícias, fique firme. Não saia do seu posto, fique firme, persevere, porque o teu Deus reina. Ele é soberano sobre qualquer situação, amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, que a sua noiva se reúne para o adorar e ouvir as suas instruções, amém? Então, glorifique a Deus, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. O tema do nosso culto hoje é vencendo o inimigo com as armas de Deus. Eu quero pedir a sua atenção nesse culto, porque é um culto bem teológico, é um culto de ensinamento da palavra. Entende? Aqui nós somos transformados de glória em glória, até ser dia perfeito, através da palavra. Não é através de sentimentos, não é. É através da palavra. Nós passamos a ter uma vida espiritual alicerçada na palavra. Entende? E na hora que você vai confrontar a situação que aparece na sua vida, você é adulto o suficiente espiritualmente para encarar a situação. Amém? Porque o teu Deus nunca te abandonou. Amém? Então, Neemias 6, do 10 ao 19, diz assim: um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Betabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, as portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Esse era Neemias falando para o profeta. Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceito o suborno de Tobias e Sambalate. Eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e me intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que os nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Além disso,
Naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia. Porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ara, e o seu filho Joanã havia esposado a filha de Mesulão, neto de Erequias. Até se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença, e informavam a ele tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar. Oremos ao Pai. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, glorificamos o teu nome, bendizemos a tua santidade e a tua presença entre nós. Então, Pai, fale conosco, Senhor. Paizinho amado, nos dê amadurecimento, vida espiritual madura, que sejamos cheios do teu Santo Espírito, Senhor, para que no meio de situações adversas possamos, Senhor, agir da maneira que o teu Espírito, Senhor, nos instrui. Fica conosco, Paizinho, no nome santo de Jesus, e a igreja diga amém. Amém e amém. Ninguém vence o inimigo sem estar preparado. Ninguém. Eis as armas usadas por Neemias. Neemias era um copeiro que Deus levantou para levantar, reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros que estavam caídos. Então houve muito impedimento, houve muita perseguição, houve muitos planejamentos, houve muitas vozes estranhas, fogo estranho para fazer desanimar o Neemias. Porque às vezes um filho de Deus tem uma ordem, mas e esses eram deles, os da casa, os que entravam no templo e oravam também. Então nós temos que ter essa maturidade de entender que às vezes a pessoa sabe quem você é, a sua conduta, o que você planeja. Mas eles se reúnem para poder tentar destruir a tua mente, destruir a tua postura, destruir os teus planos, que são planos de Deus. E nisso nós temos que ter amadurecimento. De que forma? Então, quais são as armas usadas por Neemias? Coragem, conhecimento da palavra, discernimento espiritual, integridade espiritual, oração, trabalho perseverante e ajuda de Deus. Nós temos que ter isso, tudo aí. Que nós não podemos ser aqueles crentes que vão atrás de profecias, irmão. Porque nem sempre as profecias saem de Deus. Tu vê que eu levantou um profeta para profetizar para Neemias, vamos correndo para dentro do templo, vamos nos trancafiar lá. Então Neemias falou, nossa, eu tenho que enfrentar o problema? Por que é que vão me matar se eu estou fazendo a obra de Deus, enviado por Deus? Então ali, Neemias teve o discernimento que ele estava sendo enganado, perseguido, e nós não podemos ser crianças na fé, mas de maneira nenhuma. Você tem autoridade, poder, discernimento, domínio próprio. Você tem a responsabilidade de ser grande espiritualmente. Então vamos lá, olha. O que diz, olha, coragem, conhecimento da palavra, discernimento espiritual, integridade espiritual, oração, trabalho perseverante e ajuda de Deus. Vamos começar por coragem. Neemias 6,11 diz assim, eu todavia lhe afirmei,
deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Neemias nunca se acovardou. Diante do inimigo, ele nunca se acovardou. Neemias 5,15 diz assim: entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo todos os dias 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e a espoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi dessa mesma maneira para com a população. É como, para que você possa entender melhor, é como você pertencesse a uma determinada igreja e ali só lhe tiram a lã. Só te sacrificam. Então você, dali daquela igreja, nasce uma outra igreja, que é enviada por Deus. Deus tira de grandes igrejas outras igrejas. Então aquele que é chamado por Deus diz, mas eu não vou agir assim. É como no teu emprego. Você tem que agir mal por causa do coletivo que quer agir mal? Não. Porque não é assim. Entende? E Neemias falou, não vou agir como eles. Então ele teve o quê? Coragem. Então na sua coragem estava estribada no conhecimento de Deus, o seu caráter intocável, limpo, na sua motivação pura e de obra abnegada. Deus não honra? Honra! Então, quando você está fazendo a obra de Deus e enfrentando pressões de fora e de dentro, a forte tendência de deixar a obra é de abandonar o posto. Há uma forte tendência em abandonar o posto. Sabe, há uma forte tendência de você falar, não aguento mais, eu tenho que sair, é muita gente me perseguindo. Nós seremos perseguidos até Jesus voltar. Já até me acostumei com isso. Sabe? Você fala o mal de você, deixa que fale. O teu Deus é o juiz. Você ouve e às vezes, muitas vezes, você fica triste. Né? Porque a gente fica impactado, fica triste. Não é mais... Olha, amados, quem nos justifica é Deus. É Deus. Se você não é querido em algum lugar e você não pode... Você quer saber? Quando te colocam muito num canto, em certo lugar, que é porque aquelas pessoas têm medo da tua luz e querem ficar assim, ó, para que eles sejam identificados, visualizados. Mas eles querem o quê? Botar você escondidinho, porque tem medo de você, porque sabe de quem você é, mas não adianta lutar não, irmão, não adianta não, porque não abandone o seu posto, não fuja, tenha coragem, tenha conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, esse conhecimento salvou Neemias. Salvou Neemias de cair no engano de Semaías, um falso profeta. Ou você acha que não existe? Está cheio por aí. É um tal de repleplé para lá, repleplé para cá. É um tal de profecias falsas. É profecias que querem fazer bem os teus ouvidos. Mas cadê a palavra? Cadê o conhecimento? Eu não vejo isso no ministério de Jesus. Se você lê o Novo Testamento, você não vê isso no ministério de Jesus. Tudo com Jesus era pela palavra. Pela palavra.
e pela palavra. Ele percebeu, Neemias, que a mensagem de Semaías não era coerente com as Escrituras. É isso que nós devemos colocar em evidência. Peraí, o que essa pessoa está falando para mim? Peraí, eu conheço meu caráter, eu sei quem eu sou, peraí, eu estou conhecendo a palavra, eu estou tendo intimidade com Deus, então eu sou instruído pelo Espírito Santo na sua palavra. Não, isso aí não está coerente com as Escrituras, não. Essa semana, um irmão falou para mim, olha, eu estava conversando com 2 pessoas, e essa pessoa falou, não, porque temos negócios dentro da igreja, negócios, né, rolando lá no púlpito. E ele falou assim, mas a palavra diz que não podemos fazer a casa do Pai de comércio. Você viu? Ele tinha o quê? Conhecimento da palavra. Senão ele vai desembocar lá nos pensamentos, nas atividades do pessoal que não anda segundo a palavra. Certo? Então vamos lá. E nós temos que ter discernimento espiritual. Neemias 6,12 fala assim, e assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Quantos profetas aceitam suborno por aí? Aí só falam aquilo que a pessoa quer ouvir, ou engana dessa forma, porque ele queria paralisar a obra. E quantos de nós aqui, quando nós estávamos para abrir, ouvimos falar que não era de Deus, que ninguém tinha capacidade para isso? Como foi feito isso aqui? Se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos naufragar. Então, esse discernimento vem do conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra e da comunhão com Deus da palavra. Então, você tem que ser corajoso, você tem que ter conhecimento, discernimento. Neemias não é enganado porque sua vida é regida pelos princípios da palavra de Deus. É isso que nos dá vida, e vida vitoriosa. Não são amuletos. Não são venha que você vai ficar rico. Venha para receber o lenço, o sabonete, a arruda, a rosa, a toalha, o feijão, seja lá o que for. Não é isso. É o conhecimento da palavra que não nos deixa ficar no engano. A integridade espiritual, ela tem que existir na vida do cristão. Neemias 6,13 fala assim, eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Muito pastor por aí caindo, não tendo essa integridade espiritual, caindo na conversinha de outro, pastor, vamos fazer isso. Eu já recebi tanta proposta aqui. Teve um senhor aqui que veio aqui, um apóstolo, ele sentou nessa cadeira com a esposa dele, ele ligava para mim quase todo dia, me mandava mensagem, porque queria que eu me unisse a ele e aos pastores de São Gonçalo. Eu disse, não vou, porque eu sei para onde isso vai desembocar. E de maneira nenhuma nós vamos entrar nesse esquema. É Deus ou é Deus? Não é? Então, Neemias, ele compreende que só pode ficar em pé diante dos homens se permanecer firme diante de Deus.
Isso é para você, meu irmão. Você precisa estar firme diante de Deus para poder ficar de pé diante dos homens. Então, nós aqui, nós ensinamos a palavra, nós vamos compreender a palavra. Não vamos dar aí um culto de revelação, assim, motivados de grito, de bater palma, de bater pé. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Se você não tiver esse amadurecimento, tirar essas emoções de dentro de você, amados, você precisa crescer, porque senão você não vai a lugar nenhum. A sua vida espiritual, ela é que está em destaque. Ser levado por toda conversa e vento de doutrina é para aqueles que não são experimentados na palavra. Mas você sabe muito bem, você pode não conhecer um líder que está pregando, você não sabe nada dele. Mas o Espírito está te dando discernimento. Não ouve, não ouve, não ouve. Isso é discernimento, integridade espiritual. Então, ser fiel a Deus é mais importante que viver. Porque para viver você depende dele. Então, seja fiel a ele. Daniel 3, 17, 18, fala assim: se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Olha que petulância. Alguns homens falando com o rei. Aí ele falou: contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Então aqueles companheiros de Daniel estavam convictos que eles não iriam se dobrar diante de deuses estranhos. Por quê? Porque tinham comunhão com Deus e sabia quem podia os livrar. É melhor morrer Marte que viver como apóstata. Servimos a Deus não pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Por quem Ele... Nós temos que amadurecer esse conhecimento. Ter força e coragem. Você tem desejos? Eu também tenho. Tem do alto ao menor. E nem o menor se realizou e nem o alto. Mas eu estou firme em Deus. Outras coisas aparecem. Vai nos abençoando. Nós vamos vendo Deus em situações da nossa vida. Então isso quer dizer que ele não perdeu o controle de nada. De nada. E ter uma vida de oração é simplesmente a perseverança e intimidade com o Pai. Neemias 6,14 fala assim: então orei, lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas de Tobias e Sambalate, estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Eles tentam te desesperar, porque eles conhecem a tua conduta. Às vezes inventam um assunto, uma situação para te desesperar. E você sai do foco, da linha da integridade da palavra, que a palavra é tão íntegra, que é ela quem te garante. Irmãos, nós temos que abrir o nosso coração e a nossa mente. A palavra, nossa vida de oração tem uma integridade, e isso tem um poder que os de fora percebem e te invejam. Mas eu sou tão invejado, eu não tenho nada. Não tem? Não tem? Você tem um Deus poderoso que te garante a tua vida, a tua vitória, a tua caminhada. E isso ofusca os olhos do inimigo. E ele vai tentar de toda maneira te ofuscar, te colocando medo,
vindo com mais notícias. Mantenha a tua integridade, a tua vida de oração, porque mesmo sendo um líder forte, prático, visionário, ele busca sempre a força do alto, a direção de Deus. Vamos ver isso como Neemias fazia? Neemias 1:4, 1:4, 2:4, 4:5, depois tem mais. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Então o rei me perguntou: o que estás planejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Antes dele chegar na presença do rei para pedir o que ele queria, o que ele fez, correu e foi orar. E ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de uma grande humilhação e zombarias. E faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Próximo. E orava: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leve em conta tudo quanto tenho realizado em benefício desse povo. Neemias orava. Não podemos resistir aos inimigos e ter vitória nessa batalha sem andarmos em sintonia com Deus através da oração. Não adianta você querer fazer o que você pensa no teu coração. Vai dar ruim, irmãos. E aí, tudo que você planejar, tudo, o mais simples, o mais urgente, o mais grave, o mais grandioso, coloca diante de Deus. Sabe, nessa batalha, nós só seremos vencedores se tivermos essa sintonia com Deus. O trabalho tem que ser perseverante. Depois de muita oração, de jejum, planejamento, trabalho, pressões de fora, ataques de dentro, ouve-se o quê? Depois de tudo isso aí, ouve-se o quê? O hino da vitória. É um hino triunfal. Mas tudo tem luta. Você acha que para o ímpio não tem luta, ele enganar, trapacear, mentir, para obter o que ele tem? Ele faz uma coisa errada e nós façamos a certa. Perseverança na palavra, em oração e dedicação, em busca com o Criador, porque Ele é contigo. Ele é por você e Ele não é contra você. É essa confiança inabalável que você tem que cultivar no teu coração e na tua mente. Porque você não vai temer o mal. As águas estão subindo. Está subindo? Está mesmo? Eu vou andar sobre as águas. Porque Deus me deu esse poder de andar sobre as águas. O problema está ali. Os ventos estão batendo. As contas têm que pagar. Mas deixa eu lhe perguntar. Deixa eu lhe falar. Já fui moço. Hoje sou velho. Porém, jamais eu vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Você tem essa experiência? Eu creio. Ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, depois de todo esse sacrifício, chega o hino da vitória triunfal. Acabou-se os muros. Neemias construiu um muro. Sem esforço, não há grandes realizações para Deus. Deus não cria filhos de mimimi, de mamadeirinha. Ele até dá no começo, mas depois ele requer de nós uma postura madura. Ele vai dar desafios.
Ele vai mexer lá no seu não me toque. Sabe? Aquele não me toque que Deus bota para você está me incomodando. Ah, meu Deus do céu, essa pessoa. Ah, meu Deus, eu tenho que passar por isso. Tem. Porque é uma lixa na nossa vida. É uma lixa. Para quê? Para que você e eu possamos melhorar para Deus. Ele é o alvo. Você é dependente dele. Somos dependentes do Criador. Se você der glória para ele, ele vai glorificar o nome dele na tua vida. Entendam isso. As lógicas humanas, principalmente na mente do homem, ele é muito lógico. Não, mas é a palavra que diz. Mas não existe mais. Deus enlouquece os sábios e dá honra aos humildes. Nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que ter essa sintonia com o nosso Deus. Então, e a ajuda de Deus? Nós estamos caminhando para o fim da mensagem. E a ajuda de Deus, Neemias 6,16. Olha, assim que os nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento. Realização de Deus. Pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante. Neemias falou que o auxílio de Deus era constante. Constante. Não é diferente nem com você e nem comigo. Deus está nos auxiliando em todo tempo. Em todo tempo, nos ensinando a ser novas criaturas, a andar como filhos na luz, a andar como filhos perseverantes. Então, Neemias podia aproveitar até esse momento que ele conseguiu erguer os muros para se promover aos olhos do povo. Mas ele reconhece aquilo que até os inimigos são obrigados a confessar. Que o Senhor é Deus. E se ele não permitir, nada acontece. E que a soberania de Deus está em todo lugar. E que ele fez aquilo porque Deus planejou, Deus quis, Deus enviou e ninguém pode frustrar os desígnios do Senhor. Ninguém pode impedir o plano de Deus na tua vida. Ninguém pode lhe falar, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Ninguém pode impedir os planos de Deus na tua vida. Fique firme, não saia do seu posto, não fuja. Deus é por você. E quem será contra? O povo demonstrou 4 atitudes importantes em relação à palavra que devemos imitar. Você é o imitador de Cristo? É o imitador da palavra. Vai lá. Nós temos que ter essas atitudes aqui, ó. Ouvidos atentos. Mente desperta. Desperta a tua mente para a palavra de Deus. Reverência e adoração. Ouvidos atentos, mentes desperta, reverência ao Todo-Poderoso. Porque sabe, irmãos, esse púlpito aqui não é para revelar a infalibilidade da pregadora, mas é da supremacia da palavra de Deus. Então aqui você não vai ver nada mais, nada menos do que a supremacia da palavra de Deus. Porque eu sou pregadora, levantada por Deus, mas sou igualzinho a você. Igualzinho a você. Então, quem tem honra, poder, é Deus. E quem nos envia a sua palavra é Deus. E nós o adoramos. E onde há oração e exposição da palavra,
aonde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora. Não exalta e nem adora homem nenhum. Nenhum. Viva o Senhor entre os povos. O lugar de adoração, de reverência, o lugar de se aprender a palavra. A igreja exalta a Deus e o adora. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo a adorar a Deus e não o homem. O homem não, mas somente a Deus. Então nós precisamos ter uma reforma dentro de nós. Que reforma, pastora? É uma reforma de sair dos sentimentos para a ação. É de sair desse sentimento, coitado de mim, eu sou tão coitada. Só vive no pedestal de coitada de vítima. Você não é vítima, foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você não é vítima de nada. Você chegou até aqui, que tem algumas coisas do passado que permeiam a tua mente. Você é vítima de você mesmo, das suas escolhas. Porém, você hoje pode mudar isso. Saia agora desses sentimentos e faça uma reforma dentro de você. Para a ação dentro da palavra. Assumir compromissos com Deus, consagração, observância da palavra de Deus, conhecimento da palavra, deve nos levar a um compromisso de aliança com Deus e a uma reforma espiritual. Nós já estamos terminando. Os nossos compromissos com Deus não devem ser apenas gerais, mas também sobretudo, em áreas específicas, como santificação. Olha, irmãos, isso não é brincadeira. Não é para ter uma vida apoucada, não. De santificação no casamento, no dia do Senhor. Hoje é domingo, o dia do Senhor. Ele não te pertence. Então, nas contribuições e na reforma espiritual, nós temos que ter esse compromisso. Esses nossos compromissos têm que ser mantidos. Deus nos honrará. Eu não gosto muito de falar dessa palavra, porque tem pessoas que, cria um negócio dentro deles, um estrelismo, que Deus vai me honrar, que Deus vai me honrar. Antes de Deus te honrar, honre a Deus primeiro. Com a sua vida, com a sua maneira de viver. Então, a conclusão da obra é resultado da intervenção de Deus. Tudo na tua vida, a conclusão da obra que Deus tem, que é feita na tua vida, ela é a intervenção de Deus. A força é de Deus, o livramento vem de Deus, e a glória vem de Deus, e a glória tem que ser dada para Deus. Então, somente com essas armas, irmãos, somente com essas armas, nós podemos vencer o inimigo. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória do nome dele, louvado seja o teu nome. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, exaltado e glorificado é o teu nome poderoso, santo e majestoso, o Senhor que é soberano sobre nossas vidas. Senhor, o teu Espírito pregou à igreja, aos nossos corações, que possamos, ó Deus, ter vida de santidade, vida de observância da palavra, vida de oração, vida de adoração, Senhor, Pai, vida de coragem, de conhecimento da palavra, discernimento espiritual, integridade espiritual, vida de trabalho perseverante e sempre contarmos com a tua ajuda. O Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor mesmo há de completá-la.
em o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a tua igreja, abençoo cada vida, cada área da vida do seu povo, Senhor. A área que eles precisam de mais urgência. Abençoa a saúde do seu povo, a vida financeira do seu povo e a vida espiritual do seu povo esteja muito bem alicerçada, Pai, sobre a rocha, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja perseverante diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.